Isso aí, pessoal. Então vamos lá para a nossa demonstração aqui com a Expressif IDE. Então o primeiro passo aqui é entender como instalar a Expressif IDE. Você vai acessar então o GitHub da Expressif e vai procurar aqui pelo repositório IDF Eclipse Plugin, tá? Eu deixei esse link aí na apresentação, tá? Depois vocês pegam aí com calma se você não conseguir achar, beleza? Aqui no repositório tem a documentação, tá? Da Expressif IDE e a gente vai começar então pela instalação. Então a instalação, né, ela pode ser feita aí, né, tanto no Windows como no macOS ou Linux. No caso aqui eu vou fazer a demonstração no Windows, tá? Mas se você for fazer no Linux ou macOS é bem tranquilo também para fazer aqui, bem fácil até. Beleza? Então o primeiro passo é baixar o instalador. A gente vai clicar aqui para baixar o instalador. E aí aqui tem várias opções de instaladores, tá? Uma delas é Expressif IDE. No caso aqui, na ocasião da gravação desse vídeo, a gente está com a versão 3.0.0 e ele vem com o SPIDF versão 5.2.2, tá? A gente vai baixar esse instalador, ele já traz tudo aqui para você baixar offline, então não é necessário ter conexão com a internet na hora de baixar. Em contrapartida, o download aqui é um pouco grande, então tem o 0.93 GB. Então, com o instalador aí, você vai executar. Beleza, ele vai pedir aqui inicialmente qual que é o idioma que você vai usar. No caso aqui ele já vem automaticamente em português Brasil. Você vai dando aqui, né, ok. No caso aqui em relação às licenças, tá? É importante ler e depois clica aqui, eu aceito e concordo, né, o acordo. Vai clicar em Next, ele vai verificar aqui em relação, né, aos pré-requisitos para instalação aí do sistema, beleza? Vamos clicar aqui em avançar. Aonde vai instalar? Sugiro que coloque numa pasta em, como default aqui, /expressif, na raiz C. E aqui no próximo passo, ele vai deixar uma opção para que a gente possa selecionar as opções, né, para instalação. Eu recomendo que você, nesse momento, deixe tudo selecionado, a não ser que você conheça, né, o que tem aqui e queira tirar. Por exemplo, eu não vou trabalhar com a série H, né, não vou trabalhar com a série ESP32C, tá? Mas no caso aqui, como a gente está estudando e está, né, explorando, recomendo deixar tudo. É legal aqui da instalação que já traz todos os drivers, tá? Então, se você não tiver os drivers aí para o JTAG, FTDI, Silicon Labs e WCH, ele já vai instalar aqui para a gente já na instalação, beleza? Então, legal aqui que também, se você ainda não tem o SPIDF instalado, você pode já instalar. Se você não quiser, eu estou usando uma versão 4 ou uma versão 5.3 que já tem, né? Não quiser instalar, é só clicar aqui no instalar, beleza? Então, clicar em avançar, aqui vai dar o resumo e vai pressionar instalar aqui e acompanhar o processo de instalação. Eu não vou fazer aqui o completo porque eu já instalei, beleza? Mas é bem simples, é só aguardar no final da instalação aí, tá tudo certo aí para você já trabalhar. Beleza? Vamos sair do instalador aqui. E aqui no meu caso eu já tenho. Então quando você instalar, vai aparecer aí um ícone Expressif IDE. Se não aparecer na sua área de trabalho, você procura ali nos seus arquivos instalados. Então, para abrir a Expressif IDE, muito simples, 2 cliques, ela vai abrir. Sempre que a gente vai abrir aí um ambiente baseado em Eclipse, ele vai pedir para a gente selecionar um workspace, tá? Se você não tiver em workspace, ele sugerir aqui um padrão, você pode deixar. Ou se você quiser, né, ter um ambiente, né, para você salvar seus projetos, você pode agora nesse momento fazer aí, né, apontar aqui para onde vai. No meu caso, eu vou deixar aqui nesse mesmo, inclusive já estou trabalhando nele. Launch. Beleza, então já abriu aqui, tá? No caso aqui, inclusive, já tem um projeto aqui já que eu trabalhei, tá? Mas a gente vai fechar tudo aqui e vamos trabalhar num projeto novo, tá? Primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo antes da gente criar qualquer projeto, qualquer aplicação aqui. Vamos vir aqui em Expressif, SP IDF Manager, e aqui a gente vai ter as opções aqui de
versões do SPIDF, que no meu caso aqui tem instalado no meu computador, né? No seu caso, se você instalou a primeira vez e instalou com aquela versão 5.2, ele vai aparecer 5.2 apenas, tá? Então, dessa forma, a gente pode selecionar a versão do SPIDF que a gente for, né, vai trabalhar para o nosso projeto, tá? Então, você vem aqui e seleciona. No meu caso, eu vou manter a 5.2. Se você quiser adicionar uma versão nova, você pode vir aqui em adicionar. Ele vai dar aqui formas de você adicionar. Então, você pode escolher aqui a versão que ele vai baixar lá, beleza? Ou se você tiver já feito uma instalação, né, através do instalador ou feito manualmente, enfim, você pode vir aqui e usar uma versão existente no seu computador, como eu fiz aqui no meu. Eu tinha 5.1, fiz a seleção aqui no meu computador e ele fez a configuração. Bem simples, muito bacana essa forma de gerenciar. Claro que é importante você sempre se atentar a qual versão está configurada aqui no seu workspace para trabalhar com o IDF, tá? Isso é importante porque alguns recursos podem mudar, tá? Se você está com um projeto, você quer congelar naquela versão, você vai manter, então são detalhes aí que você tem que gerenciar. Beleza, então esse foi o primeiro passo, a gente entender aqui como controlar a versão do IDF. Beleza, então vamos criar aqui um novo projeto para a gente trabalhar aqui usando a Expressif IDE. Vamos aqui em New Project. Vai aparecer essa opção de Select Wizard aqui, onde nós vamos escolher a opção Expressif IDF Project, tá? Então, é esse tipo de projeto que nós vamos trabalhar aqui. Beleza. Dessa forma, abre um assistente. Aqui, esse assistente, ele vai ajudar a gente a criar o projeto. Então, eu vou criar aqui um projeto Hello Webinar, por exemplo. A placa que eu vou utilizar aqui para a gente trabalhar vai ser uma ESP32S3, deve kit C, tá? Então, uma placa bem simples, mas que traz recurso aqui para a gente explorar. Beleza? Então, vou fazer aqui o alvo para o S3. Vou criar um projeto baseando-se aí em um exemplo. No caso aqui, vamos pegar o Blink, tá? Esse Blink, ele mudou o nome aqui em cima, mas eu quero continuar com Hello Webinar, para ficar diferente do outro Blink que eu tinha ali. Beleza? Então, vamos finalizar aqui. E aqui está o nosso projeto. Se a gente for aqui dentro da main, nós vamos ter aqui o arquivo .c principal, onde está a nossa aplicação. Não vamos se preocupar agora aqui com o código, tá? Mas, resumidamente, esse código vai piscar o LED que está conectado ali, no caso o LED endereçável, através do recurso aí RMT, né, do periférico, no caso LED endereçável, e aí a gente precisa somente mapear esse LED. Como que a gente vai trabalhar agora, então, por exemplo, fazendo a configuração, né, do SDK config, né, que geralmente quando a gente usa o SPIDF por linha de comando, a gente usa o menu config. No caso aqui, a gente vai ter uma interface gráfica, tá? Para a gente fazer a primeira configuração e ele gerar o SDK config, a gente precisa fazer o build primeiro. Então, como é o primeiro build, né, ele vai demorar um pouquinho aí, mais paciência, né? Então, é só aguardar aí a finalização do build para que a gente possa, então, fazer o mapeamento ali do LED, tá? E aí fazer até como configuração também com LED, se a gente quiser, através do SDK config. Então é isso, se a gente conseguir piscar o LED, já meio caminho já está andado aí, e aí nós podemos ir para os próximos passos. Beleza, então finalizou aqui a compilação. A gente vê que apareceram aqui, né, a pasta build, apareceram outros arquivos. E no momento, o que interessa para a gente é stk-config. Dá dois cliques nele.
Beleza, ele aparece essa interface onde a gente pode configurar, né, diversos parâmetros aqui, tá? Então tem que mexer aqui somente se você souber realmente o que você esteja fazendo, tá? E aí no nosso caso a gente vai trabalhar aqui com o exemplo configuration. Então, exemplo configuration, a gente vai configurar aqui recursos do exemplo. Esse menu aqui ele foi feito, tá? Para quem tiver curiosidade, depois explorar mais, através do kconfig Project Build, tá? Lá do curso, né, na Academia SP32 Profissional, eu explico todos os detalhes de como você criar, por exemplo, este kconfig aqui para main, mas você pode criar kconfig para diversos componentes também, se você quiser. Beleza, então aqui no exemplo configuration, nós vamos trabalhar aqui com o tipo, né, do LED, vai ser LED strip, que é aquele LED endereçável. Se você tivesse um GPIO, quisesse trabalhar com GPIO, você poderia escolher. Nosso caso que a gente mantém. Vamos usar aqui o RMT, tá? Que é o recurso que vai trabalhar com esse tipo de LED. O GPIO, né, que o LED está conectado, está certo, é o 48. E o período aqui, eu vou colocar aqui 2 segundos, tá? Vou mudar isso daí. Beleza, Ctrl S, já salvei aqui o que eu preciso, tá? Ótimo. Vamos lá. Antes da gente compilar e passar para a placa, tá? Vamos aqui então só em um detalhe em relação a essa placa. Essa placa ela tem duas USBs, tá? Então você vai ter uma USB que está conectada ao conversor USB serial na placa, tá? Da Silicon Labs aqui, tá? Então, no caso aqui, inicialmente eu estou conectado aqui neste conector que é do conversor USB serial. Ela tem uma outra USB que é a USB nativa do dispositivo, tá? Então já é direta, onde junto nessa USB, além, né, do caso aqui do S3 ter diversos recursos de USB, né? USB HD, USB CDC, Mass Storage, enfim, uma infinidade de recursos aí. Outro recurso que tem aqui conectado na USB integrada é uma JTAG. Então depois a gente vai fazer o upload usando a JTAG. A princípio vamos aqui no modo comum, que é usando o conversor USB serial. Beleza, então se você vir aqui, né, nos menus, aqui, né, nos ícones, a gente vai ver que tem um para selecionar o target. Se a gente vier aqui na engrenagem, a gente vai ver que tem o target, né? Então eu posso trabalhar aqui no caso com S3, mas se eu quiser em algum momento mudar também posso, tá? E no caso aqui a porta COM que está selecionado aí o dispositivo, tá? Então, no caso aqui com 21, beleza. Então, desta forma, já temos aqui uma configuração básica. Se você quiser, você pode vir aqui também nessa configuração do Launch Configuration e vir aqui nas configurações, tá? Você pode ter alguns outros recursos. No caso, se eu quisesse trabalhar com JTAG e tal. No caso, a gente está com o Art, tá? Vamos manter esse mesmo padrão de configuração. Beleza, então agora a gente já tem a placa configurada e também, né, o nosso ambiente aqui também já está configurado, o nosso código já está configurado para o LED. Vamos aqui fazer o upload para a placa. Então, vamos clicar aqui em Launch em Run Mode. Como a gente fez a modificação lá no SDK Config, ele também vai fazer toda a compilação novamente, tá? Então, sempre que mexe lá no SDK Config, ele refaz aí toda a compilação. Mas é só aguardar. Beleza? Finalizando aí, ele já vai iniciar o processo de upload. Então, abre a porta com e faz o upload ali, né? Escreve na placa ali o binário. Então, agora está piscando em intervalos de 2 segundos, tá? Beleza, então esse é o fluxo normal de desenvolvimento, né? Então, beleza. Vamos agora ver aqui o monitor serial. Então, se você vir aqui, né, não temos opções aqui de um monitor serial, né? Você está vendo aqui que não tem. Mas se você vir aqui em cima e procurar Open a Terminal, né, Ctrl Alt Shift T, ele vai abrir uma opção. Então, a gente vai ver aqui qual que é o nome do projeto, qual que é a porta, beleza? Ok. Ele vai abrir um monitor serial já integrado. No caso ali, é a mensagem que está sendo feita aqui, né? Turn the LED
aí on e off, status do LED, beleza? Ótimo, então dessa forma que a gente abre o monitor serial, que é muito importante, tá? Se eu quiser desconectar, posso vir aqui, se eu quiser, né, conectar novamente, clico aqui, agora que já tem ele aqui nas tabs, né? Se eu quiser dar um Ctrl, fechar colchete, ele também desliga, vamos ver se desliga mesmo, sair do terminal aqui, não saiu, mas enfim, se você parar aqui, ele para o terminal. Ótimo, vamos lá agora, né? Como que a gente faz, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse projeto, vou mudar aqui alguma coisa aqui, né? Sei lá, vou colocar aqui um parênteses aqui no on, né? Enfim, vamos simular aqui que a gente está alterando alguma coisa no código. Então, mexi aqui no código, vou mandar novamente para a placa. Então aqui o Ctrl S e mando rodar novamente aqui, run. Ele vai compilar agora somente esse arquivo que foi alterado. Vai ser bem mais rápido. E vai mandar aí novamente para a placa. Beleza. Então, se a gente abrir aqui o terminal, abrir, ok. Agora a gente vai ver que mudou aqui a mensagem. Beleza? Então, simples é isso. Mudou, mandou. E aí esse é o fluxo aí que a gente tem básico de edição e gravação do código usando aí, né, o conversor USB serial. Se a gente clicar aqui com o botão direito em cima do projeto, nós vamos descendo aqui no menu, né? A gente vai ver que tem uma opção SPDF. Aqui nós temos algumas ferramentas que podem ser interessantes. Então, aqui nós temos Partition Table, Editor, NVS Table Editor. Temos uma ferramenta para gerar SBOOM, bem interessante. Isso aqui é bem recente também que eles adicionaram. Temos aqui uma ferramenta que faz uma análise aí de tamanho da sua aplicação. Então, vamos abrir ela aqui. Então, aqui ele dá, né, em relação ao tamanho da sua aplicação, quanto que está sendo usado e quanto tem disponível. Detalhes aqui também, né, dos arquivos aqui, né, e os tamanhos tanto na ponto .data quanto na BSS da memória RAM, da DIRAM, da IRAM, do Flash Raw Data, RAM total e Flash total. Então, com isso você tem uma análise aqui da sua aplicação, tá? Isso dá para ser feito também por linha de comandos, mas aqui de uma forma mais visual, beleza? Então são alguns recursos que ele traz aqui para gente. Vamos agora fazer o seguinte, tá? Então outro recurso que é bem interessante, né? E aí já é interessante quando você está desenvolvendo, ao invés de ficar vendo log, né, somente aqui no console, você ter como depurar sua aplicação. Então nossa placa aqui, ela tem já o JTAG integrado. Se sua placa não tem JTAG integrado, né, no caso, não é o dispositivo que tem JTAG integrado, aí você vai precisar de um JTAG externo, pode ser, por exemplo, esse aqui, o SPProg, enfim, tá? São ferramentas externas aí para você fazer depuração. Então, no caso aqui, a gente vai desconectar a placa e conectar aqui na opção do JTAG, beleza? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa configurar, né? Primeira coisa aqui, se a gente for somente gravar código, né, através do JTAG, a gente vai vir aqui nessa Launch Configuration, vamos vir aqui mudar, ao invés de UART, vamos usar JTAG. Beleza? Em relação ao dispositivo, você só dá uma olhada aqui, confirma se está ok, né? No caso aqui, a gente está usando o ESP32S3 e com a USB JTAG. Beleza, ok. Agora, a gente, para passar para a placa, né, a gente vai, da mesma forma, Launch in Run Mode. Ao invés de usar, né, a USB serial ali, né, ele vai usar agora o JTAG. Beleza, já passou para a placa e já está sendo executado. Dessa forma, a gente simplesmente, né, gravou o código, beleza? Gravou, tá ótimo, é isso, tá? Mas, né, essa JTAG aqui dá recurso para a gente também depurar e rodar o nosso código aí passo a passo. Então,
Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui para Debug, tá? Nós vamos vir aqui em Hello Webinar Configuration, mudar. Vamos aqui na engrenagem. Beleza, então aqui na Main, a gente tem que se preocupar em que a nossa aplicação seja correta. Então, a gente só vai garantir, você pode forçar, tem variáveis aqui que completam, mas se você quiser forçar, você pode vir aqui em Search Project. No caso aqui ele está Blink, tá? Mas se a gente olhar aqui, ele está dentro de Hello Webinar, que é a nossa aplicação aqui. Tá Blink porque o projeto que eu peguei lá foi o Blink, então ele manteve até lá dentro das configurações como Blink, tá? Beleza, ok? Ótimo, então aqui a gente forçou que o que a gente quer depurar é essa aplicação. Em Debugger, tá? Nós vamos só garantir aqui que a placa, né, o target, primeiro o chip está correto, e aqui a placa, né, no caso, a gente está com S3 via built-in USB JTAG. Beleza? Então, garantir isso daqui, ok. As outras configurações você pode deixar no default. E Startup, você pode tirar essa opção aqui, Flash Every Time with Application Binaries. Pode tirar. Beleza? Então, dessa forma a gente configurou aqui para a gente fazer a depuração. Clica em OK. E agora a gente pode iniciar a nossa aplicação, né, a nossa depuração. Então, vamos aqui em Launch em Debug Mode. Então, aguardar aí a inicialização, tá? Pode demorar um pouquinho, mas paciência, vai dar certo. Beleza, então iniciou, ele deu um breakpoint aqui na inicialização da PPMain. Beleza, e a gente pode ir trabalhando agora passo a passo a nossa aplicação. Podemos ver aqui, né, periféricos, podemos adicionar algumas expressões, verificar os breakpoints, algumas variáveis a gente pode monitorar. Tem aqui também, ó, a gente pode, por exemplo, periférico. Quero ver, sei lá, vamos ver aqui o periférico que está sendo usado aí, é o RMT. Então, o que tem dentro da RMT? Todos os detalhes a gente pode ir passo a passo e vendo aí, né, e analisando conforme a necessidade, tá? Vamos lá, como que a gente faz aqui passo a passo? Então, a gente tem as opções aqui, né, onde a gente pode dar um play e ele vai executar, tá? A gente tem aqui depois como dar uma pausa e como parar a depuração, tá? Mas no nosso caso a gente quer ir passo a passo, então a gente vai ter Step Into, que é F5, Step Over, que é F6, e Step Return, que é para sair de uma função aqui com F7. Então, vamos aqui, dar um F6, vamos ver aqui como é que é feita a configuração do LED. Então, F5, aí tem aqui um log, né? Depois ele vai fazer aí a configuração, né, dessa estrutura com as, né, definições, os parâmetros aí para configuração da LED strip, beleza. Aqui ele vai falar que deu um erro, beleza, mas vai passando. Beleza, deixa eu voltar. Vamos lá, F6. Opa, vamos lá. Podemos sair daqui, vai. Beleza, configurou o LED. Aí, quero ver agora no while, né, como é que ele liga esse LED, né? Então, dou um F6 aqui no log, depois dou um F5 aqui no blink LED. Ele vai pegar aqui qual que é o estado, né, LED state, e aí vai verificar. Então, no caso aqui é 0. Aí ele vai pular, vai para o else aqui, e aí vai mandar apagar. Beleza. Aí muda aqui o S LED state, vamos dar mais um F6, um delay, conforme a gente configurou. Beleza. Volta no while de novo, mais um log. Vai fazer agora o blink LED, no caso agora S LED state está em 1. Então agora ele vai setar o pixel aí, conforme a configuração ali. Red 16, Green 16 e Blue 16. Então, a gente passando aqui, né, ele vai ligar o LED. Beleza. Vai trocar e assim por diante. Então, posso dar um run, mas eu vou dar um run
colocando o breakpoint aqui. Então, don't run, ele vai parar, então eu consigo ver cada momento que o LED mudou, tá? E isso eu poderia estar analisando aqui, né, variáveis, enfim, né, diversos recursos que você queira analisar passo a passo, tá? Então, esse é um recurso bacana que aqui na Expressif IDE, ele facilita bastante esse processo de depuração, tá? É bem interessante, né, a interface de depuração, né, aqui o ambiente para debugar no Eclipse, né, para quem já está acostumado e até quem já foi trabalhar no VS Code ou até mesmo fazer depuração por linha de comando, né, aqui no terminal, sabe que aqui no Eclipse ele dá uma produtividade bem grande aqui em relação a trabalhar aí com depuração, beleza? E aí, quero parar, parei minha depuração e é isso. Se eu dar um reset aqui na placa, ela deve voltar a funcionar normalmente aí, a aplicação, né, funcionando, já que eu já tinha gravado o firmware nela. Legal? Vamos lá, alguns detalhes aqui em relação a Expressif, né? Então, a gente já viu aqui o SPDF Manager, que gerencia, né, as versões DF. A gente pode apagar memória flash do dispositivo, se a gente quiser, né? Então, quero apagar a flash do dispositivo, seleciono a porta que ele vai estar e aí mando apagar, tá? No caso aqui, não vou fazer isso. Que mais? Aqui temos alguns links aqui que você pode ir para documentação tanto da Expressif IDE como do SPDF, se você precisar de ajuda. Clicando aqui com o botão direito no menu ESP IDF, a gente tem como instalar, por exemplo, componentes, né? Então a gente viu aqui que essa aplicação usa aqui o Expressif LED Strip, né? Se a gente quiser instalar um componente lá do componente Register, ele vai abrir uma interface aqui para ajudar a gente a escolher qual componente a gente quer, tá? Então facilmente eu posso vir aqui, quero trabalhar com um componente, sei lá, Modbus. Então vem aqui, clico instalo. Temos diversos componentes aqui. Depois você dá uma olhada no componente Registry, lá no site, que você vai ver todos os componentes, até os códigos, né? São tudo open source também, você pode explorar. O que mais? Vamos ver aqui. SBoom, tá? Também. Partition Table Editor, tá? A gente tem essa interface gráfica. Isso aqui tem lá no VS Code, é bem similar, tá? Que a Partition Table, aqui a gente tem uma Partition Table. Não temos aqui nessa aplicação. Não temos para mostrar. Mas, enfim, você vai configurar a partição de memória ali da sua aplicação. Acho que nesse projeto aqui, eu tenho aqui nesse projeto Blink, eu tenho aqui um Partition Table, tá? CSV. Se eu abrir ele aqui, acho que ele vai abrir no LibreOffice, tá? Mas geralmente você faz aqui um arquivo CSV, né? E configura aqui, né, dessa forma. É tranquilo também, não é nada assim muito, vamos dizer, complicado, mas é sujeito a erro. Aqui, né, se você vir nesta aplicação, você facilmente pode configurar, pode fazer aqui um checkbox para fazer, né, criptografia, enfim, tá? Então é bem tranquilo de você ajustar, tanto o Partition Table quanto a NVS Table, tá? Vamos ver, acho que é isso de recursos, são esses, temos outros recursos mais avançados, mas deixo aí para você explorar, tá? Em relação às outras funcionalidades do Eclipse, são mais voltadas aí, né, para desenvolvimento no geral. Se você já teve algum contato com o Eclipse, você vai lembrar muito aqui, né, dessas configurações do Eclipse, né, como configurar, mudar a perspectiva, enfim, tá joia? Então, era isso que eu queria mostrar aqui, desde o início até o uso aí, né, de uma aplicação do zero, né, tanto, né, criando e mandando gravar no modo convencional usando conversor USB serial, mas se você tiver recurso aí de JTAG integrado, usando aí os recursos já facilmente configuráveis aqui na Expressif IDE.